E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Ed. Hoje estamos aqui em um ambiente diferente, com uma convidada diferente. Estamos diretamente de São Paulo, gravando o nosso primeiro episódio aqui. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, curte o vídeo, porque vai ser muito bom, pode ter certeza. Hoje a gente vai receber aqui a doutora Manuela Carvalhal, que é médica anestesiologista, TSA, SBA, fez residência na Unesp Botucatu. Ela trabalha no AC Camargo, assistente e preceptora da residência de anestesiologia da USP, e além disso ela é empresária, CEO do Propofando, uma empresa de educação na área de anestesiologia e mentora de mais de 400 alunos. Seja bem-vinda, é um prazer receber aqui. Obrigada, é um prazer imenso. Eu tô aqui fazendo meu primeiro podcast da vida aqui com vocês, então prazer todo meu, tô muito feliz. E para começar, conta um pouquinho da tua história, como foi que você veio parar aqui em São Paulo, a residência, como foi que surgiu o Propofando, conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, eu nasci em Salvador, eu sou baiana, e eu fiz faculdade lá e durante a vida inteira, na verdade, eu quis fazer cirurgia. Uhum. E aí, no 6º ano, eu resolvi que eu ia fazer, na verdade, anestesia. Clínica médica nunca tinha sido uma opção. Então, eu gostava muito de terapia intensiva, né? Eu sempre fiz estágios de terapia intensiva. E aí, quando chegou no 6º ano, eu vi que eu não queria operar, não queria ficar em pé horas e horas. Então, eu resolvi arriscar e fui para anestesia. E eu me apaixonei, graças a Deus, me apaixonei. Eu lembro que na época eu fiz em vários lugares anestesia, né? Só que lá na USP, no HC, eu coloquei cirurgia. E graças a Deus eu não passei, porque talvez eu tivesse sido cirurgiã. Então, eu entrei no mundo da anestesia e eu me apaixonei, assim, né, estudar fisiologia, farmacologia, era algo que realmente me encantou demais, né. Só que ao mesmo tempo, com todo esse encanto, eu também fiquei muito frustrada com a realidade que eu vi, né, onde muitos profissionais acabam fazendo sempre aquele mesmo arroz com feijão, induzindo todo mundo igual, ventilando todo mundo igual. Então aquilo foi me deixando extremamente incomodada, né, que enfim, não é possível que era assim, né, eu queria ser diferente. E ao mesmo tempo, durante a residência, eu vi a vida do anestesista acaba que é uma vida muito de plantão, né, existem outras Uhum. coisas, a gente pode até conversar depois sobre isso, mas em geral é uma vida de plantão, e eu não me via, né, com 40, 50 anos dando um plantão. E eu sempre gostei muito de educação, de ensinar, de falar. Foi aí que eu juntei essas 2 grandes necessidades na época, né, eu ainda era residente, então eu estava no R3, e aí eu decidi que eu queria ser diferente. E para ser diferente nisso, eu precisaria estudar mais, e aí eu decidi que eu queria ter o TSA, que é o Título Superior em Anestesiologia. E ao mesmo tempo eu queria ter a minha própria empresa, para que eu conseguisse, né, conciliar minha vida de plantão com a minha vida de empresa, de empresária mesmo. Foi aí que surgiu o Propofando no R3, Surgiu mas ainda na residência. ainda na residência. E como foi, assim, para você na residência, né? Porque eu acho que seu conteúdo é muito falando para residentes, falando sobre estudo, sobre metodologias de estudo. Você sempre teve esse estudo ativo, assim? Quando foi que deu o estalo para começar a estudar dessa forma? Porque a gente não estuda assim, ninguém ensina a gente a estudar assim. Sim, sim, infelizmente, né. E nem sempre foi assim não, galera, até falar isso um pouco para vocês, né, não sei se todo mundo aqui tem esse conceito do que é um estudo ativo, o que é um estudo passivo, mas até na época da faculdade eu estudava muito o estudo passivo, que é o que que é? É quando o seu cérebro ele é um mero espectador da informação, é o que a gente faz em geral, né, a gente para assistir uma aula, ou a gente para ler um livro, ou a gente tá lá, quando você vê, você tá sublinhando as partes importantes, quando você vê o teu livro tá todinho laranja. É tipo isso é o estudo passivo, né. Então durante a faculdade eu até fiz isso, confesso. Mas até para entrar na residência eu percebi que essa não seria a melhor estratégia. Foi aí que eu comecei a estudar primeiro de maneira intuitiva, por questões, por flashcards, por coisas que depois eu descobri que tinha esse nome de estudo ativo, né, que é quando o seu cérebro passa a ser protagonista da situação. Então a partir daí eu consegui, estudar por esses métodos, né, por essa forma de estudo. E aí na época eu prestei, né, a residência na Unesp em Botucatu, né, na época que eu fiz a Unesp e a USP eram uma das melhores para anestesiologia. Consegui passar lá na Unesp, fiz residência lá. E aí depois que eu criei o Propofando, eu comecei a ser, e decidi que eu queria fazer o TSA, foi aí que eu comecei a ver que eu precisaria criar algumas habilidades que muitas vezes a gente negligencia, como a habilidade de aprender a aprender. Sim. E foi aí que eu fui estudar sobre estudo ativo, entender o que é estudo ativo,
Foi assim que eu consegui conquistar meu título de primeira, porque esse título é extremamente difícil, as pessoas demoram 2, 3 anos para conseguir Assim que passar. você terminou o R3, você E já assim fez que o eu TSA. consegui exatamente. E para quem não sabe, só rapidinho para vocês entenderem, o TSA é o título superior de anestesiologia. Então, além daquele título de especialista que existe, ainda tem esse TSA, que é um título que não é obrigatório. E é muito difícil. E aí eu consegui passar de primeira graças a esses métodos e uma metodologia que eu construí e que hoje eu aplico nos meus alunos. Entendi. Como é que foi assim? Digamos, como é que você começou a estudar ali no R3? Você se baseava em questões do TSA, você baseava em questões, sei lá, da sociedade, como era que funcionava isso? O que é que você aplica para seus alunos, né? O que você recomenda para eles? Perfeito. Hoje eu tenho alunos tantos residentes, né? A gente tem todo um produto para residente e a gente tem todo um produto para o anestesista que quer Uhum, tirar o TSA, porque aí são coisas diferentes, tá? Lembrem disso. Eu não oriento o residente a estudar para o TSA, mas independente, a gente fala de estudo ativo. Então, quando eu estava no R3, eu não estava estudando para o TSA, eu estava estudando com metodologias ativas para uhum, aprender o conhecimento do R3 mesmo. entendi. Então aí eu gosto muito, eu aprendi a eu mesma fazer as questões, então eu construía questões para mim mesma. Eu construía meus próprios flashcards, então eu assistia às aulas, por exemplo, da SBA e a partir daquele conteúdo que eu via, né, eu transformava em estudo ativo, eu transformava em flashcard, eu transformava em mapas mentais. Então este material que eu construía serviu de revisão e serviu de estudo posterior também. Foi isso que eu fiz durante a residência. Uhum. E assim, a gente sabe que a residência, eu falo isso porque eu tô vivendo isso agora, né? É um Sim. momento muito intenso. No mínimo são 60 horas semanais, né? A gente Sim. sabe que muitas residências acabam extrapolando essa quantidade e você realmente começa a viver aquilo intensamente. E outra coisa que a gente sabe também é que a medicina é extremamente prática, que é na prática que a gente aprende a ser médico, é no internato que a gente aprende a ser médico, que a gente melhora, né? Começa a entender as coisas e começa a juntar, né? A teoria e a prática. E assim, eu vejo que a residência de anestesia, principalmente, é muito prática. E às vezes sinto que falta um pouco da teoria. Como é que eu consigo conciliar melhor essa prática, a teoria? Como é que eu consigo juntar os dois? Não só na anestesia, né? Mas acho que o que você vai falar aqui funciona para qualquer ambiente, né? De qualquer residência, qualquer momento que você esteja vivendo. Perfeito. Em geral, a gente sempre vai existir essa dificuldade de tempo. Porque assim, né, a vida inteira a gente acha às vezes que vai melhorar depois da residência, mas não vai, entendeu? Você vai continuar não tendo muito tempo e vai falar que não tá conseguindo estudar da Uhum, mesma forma. Eu passei por isso, hoje eu vejo nos meus alunos. E esse momento ideal, esse tempo ideal para isso não vai existir, tá? Uma coisa que eu sempre oriento, e aí para o residente, e onde eu vivi essa realidade também, é primeiro, começar do começo. O que que é o começo? É criar o hábito de estudo. É criar a consistência. É o estudar todos os dias. E aí o residente falaria: Manu, como assim? Eu não vou conseguir, é muito pesado. E realmente é. Mas quando eu falo estudar todos os dias, eu não falo estudar 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. Talvez isso realmente seja inviável para sua rotina, como era para mim também como residente. Mas um simples estudar de 25 minutos, um simples estudar um Pomodoro, para quem não conhece o Pomodoro, é uma forma de você focar mais. É uma forma de você conseguir concentrar e focar no pouco tempo que você tem para estudar. Isso, gente, transformou a minha vida, transformou a minha vida. Hoje eu até brinco, quem me conhece sabe que minha vida é baseada em pomodoros até hoje, entendeu? Eu vou fazer uma coisa, eu ligo o pomodoro ali, e então isso me ajuda a focar naquele pouco tempo que você tem. Então, se você se comprometer a pelo menos estudar 25 minutos por dia, um pomodoro, você já está fazendo uma grande transformação na tua vida, grande, grande, que pode parecer até imperceptível. Aquele ser 1% melhor todo dia, não tem coisa mais verdadeira do que isso. Só que aquilo você não vai conseguir construir, viver realmente a curto prazo. O resultado disso tu vai ver a longo prazo. Então, a partir do momento que tu cria esse hábito de estudo diário, tu vai ver o quanto você vai ter essa disciplina e o quanto isso vai fazer diferença a longo prazo. E é claro, né, nesse pouco tempo que você tem, tu não vai fazer um estudo passivo, tu vai fazer um uhum. estudo ativo, para que realmente você consiga reter e absorver aquele conteúdo que é o mais importante também. Foi assim que você começou a estudar pro TSA? Você fazia
pequenos 25 minutos ao longo dos dias. Exatamente. Foi assim que eu comecei a estudar para o TSA e, sem dúvidas, foi isso que fez com que o meu resultado seja tão efetivo. Eu realmente tenha conseguido passar de primeira, para mim esse foi o grande diferencial. Eu comecei a criar o hábito de estudo durante a residência, o hábito, não o estudo para o TSA, mas o hábito, o estudar Uhum, todos os dias um pouquinho, o querer ser melhor um pouquinho todos os dias, o tentar entender um pouquinho por que que aquele paciente está assim, o que está acontecendo, né? Então, isso fez a diferença desde a residência. Isso dá pra gente começar a fazer desde a residência. Não precisa se cobrar tanto, sabe? Ah, acho que 25 minutos não vai ser efetivo, então não vou nem fazer. Isso tá errado. Isso não vai ser bom pro seu cérebro. Ele precisa entender que tu precisa de constância para atingir o teu resultado. Então, se tu faz esse pouquinho todos os dias, tu vai se tornar diferente, vai criar o hábito para quando você tiver alguma prova, alguma coisa, você poder ser mais assertivo. E uma coisa que eu vejo muita gente falando, mano, mas eu sempre fiz resumo, eu quero continuar fazendo. Você está dizendo que não vai dar certo? Não é isso. Vai dar certo. Pode ser que dê certo, sim. Mas às vezes vai demorar um pouco mais para você conseguir conquistar teu objetivo. E eu acho que tu não quer que demore um pouco mais. Então, se existem coisas que a ciência já mostrou que são mais efetivas para a gente estar estudando, por que não tentar utilizar elas, né? uhum. Interessante isso, porque acho que são, pelo menos assim, eu vejo o momento, né? A gente estuda para o vestibular, para passar na faculdade, e a gente estuda por questões para passar no vestibular, para poder entrar na faculdade. Só que a gente entra na faculdade e a gente perde a referência das questões. Sim. Porque a anatomia, a fisiologia que a gente vê ali no início, não tem mais um cursinho que está te preparando para poder dar aquelas questões, para dar aquilo mastigado, aquilo fácil. Então, assim, foi um momento que eu, particularmente, no início da faculdade, senti muita dificuldade em por onde estudar, como que eu faço isso, como é que eu consigo entender e assimilar melhor os conteúdos, né? E acaba que muitas vezes, durante a faculdade, a gente estuda para passar na prova. Estudou, passou a prova, esqueceu o conteúdo. Estudou, passou a Uhum. prova, esqueceu o conteúdo. O grande lance é que a gente acaba repetindo muitas vezes, né, na medicina. E Sim. aí, quando junta com a prática, que a gente consegue assimilar melhores as coisas. Na residência eu tenho tido dificuldade também, Sim. sendo bem Sim. sincero. Para estudar, para passar na residência, eu tinha uma constância de estudos, tinha aquelas questões, eu estudava. Sempre fui muito a favor do estudativo, como você está falando. Foi até uma coisa que eu, na verdade, quando comecei a me preparar para a residência, foi uma coisa que eu parei para estudar, parei para aprender a Aprender a estudar. aprender. Aprender a aprender, exatamente isso. E assim, particularmente falando a minha situação, eu entro na residência, me sinto perdido de novo. Apesar de Aham. que, pelo menos na anestesia, a gente tem uma certa constância com as aulas Com as ali da aulas. sociedade, né? Uhum. Mas mesmo assim, é diferente, não é aquele estudo ativo. A gente tem, às vezes tem muita prática na residência e a teoria acaba deixando a desejar, né? É E verdade. aí, estou sentindo a dificuldade e estou Hum. querendo melhorar também Sim. essa questão, né? Correr Sim, sim. atrás. Tem alguma dica que você poderia dar? Essa é uma realidade mesmo, mas a gente tem que tentar ver estratégias que se adequem à sua realidade. Então, por exemplo, eu vou já dar uma dica aí para você e para quem está escutando aqui a gente, que eu gosto demais. Assiste uma aula, lê algum conteúdo, tá? Ou então assiste uma aula, como a gente tem esse benefício aí Uhum, da sociedade, a gente assiste uma aula. Depois, se tu não tá com muito tempo, ou se tá um pouco cansado, em vez de fazer o estudo ativo, que é o ideal, você sim. construir um flashcard, né? Porque flashcard, para quem não sabe, perguntas e respostas, enfim, tem toda uma estratégia para estudar por eles. Mas em vez de fazer isso, então, no mínimo, grava um áudio. Explica para você mesmo aquilo que você acabou de escutar na aula. Faz isso. E aí, no dia seguinte que tu vai pra residência, em algum momento tu vai ter um tempinho ali livre, Uhum. escuta teu áudio. Aquilo vai te ajudar a absorver aquele conteúdo. E aí não vai ser aquele estudo perdido, você vai lembrar, você vai escutar o que você mesmo falou, o que você mesmo, né, lembrou logo depois que tu assistiu. Então isso é uma coisa que é bacana você estar encaixando na rotina de vocês e não fica. E aí sim, tu vai colocar realmente. Tu sempre vai conseguir fazer alguma coisa no seu dia, estudar de alguma forma. Mesmo naquele dia pesado, né? Aquelas cirurgias mais complexas e tal, quase você não conseguiu parar. Mas tu coloca um fone ali depois, escuta ali aquele, né? Em algum momento que ficar mais tranquilo, escuta aquilo que você estudou no dia seguinte. E vai ser sim uma forma efetiva também de estudar. Vou tentar aplicar. Tentar conseguir isso. Vou te cobrar, viu? Mas, assim, não somente na anestesia, mas acho que Sim.
também, quando você entra na residência, você fica perdido, né? Por onde é que É. eu estudo? O que é que você recomenda? Os livros textos, o up-to-date, os artigos? O que é Eu, que você fala? eu gosto muito, né? Eu sempre oriento para os residentes em geral estudarem sempre pela melhor bibliografia que você tiver, né? Então, por exemplo, para a gente, para mim, o Miller é a grande referência. Claro que aí também eu tenho uma orientação específica para o R1, para o R2 e para o R3, Uhum. tá? Que é aí também mais específico da anestesia, mas eu acho que isso é um pouco diferente, porque o R1, quando entra, que é o seu caso, realmente não sabe nada. Então, às vezes, se a gente já vai para um livro mais complexo, isso é ruim, isso Sim. te afasta do conteúdo, te faz não gostar, te faz não querer estudar. Então, por exemplo, para o R1, eu não indicaria um Miller da vida, Sim. que é o nosso livro referência, tá? Mais para o R2 e para o R3. Mas isso, você precisa ter um livro base, isso que vai te dar uma base, te fortalecer, te solidificar no conhecimento. Eu sou totalmente contra aquele aprender de orelhada que é tão comum na anestesiologia. Demais. Só que eu não quero que os residentes se acomodem com isso e achem que isso é suficiente, porque não é. Isso forma profissionais medíocres. Então, a gente tem que escutar, a gente tem que aprender com R+, com o chefe, tem. Mas você tem que sentar e estudar para ver depois se é isso mesmo, Uhum. tá? Então, tem que existir um tempo de estudo na sua rotina. Idealmente, dessa forma que eu tô te falando, né? Pelo menos um pomodoro por dia, mas que você tenha um dia na semana que você consiga organizar um pouco o seu tempo e consiga realmente estudar, pegar o livro e estudar, pegar uma aula e assistir de Uhum. fato. Isso vai fazer muita, muita diferença. E tem uma dica também que é essencial, é o planejamento de estudo. Né? Uma coisa que às vezes a gente esquece também. É importante que a gente faça um planejamento de estudo. No meu caso, vou contar para vocês, eu faço todo domingo. Então, domingo é um dia sagrado para mim. Eu sento, eu vou fazer meu planejamento de estudo. Eu sei, ou de estudo, de trabalho, enfim, da minha rotina. Eu sei na segunda-feira, você tem que sentar, chegar na segunda, na quarta, você tem que saber o que você vai estudar. Você tem que saber aonde você vai estudar, em que fonte, em que momento, em qual horário. Então, isso é muito importante para realmente fazer com que as coisas aconteçam. Se a gente só ficar na nossa cabeça, mas sem planejamento, a gente também não vai conseguir. Uhum. Então, isso é muito, muito essencial a gente estar aplicando, né? A organização do estudo. Tu tá falando, acho que é muito você realmente criar uma rotina de estudo, né? Criar o hábito de você ter aquela rotina, ter aquele planejamento, ter aquela coisa. É o que eu, assim, eu já fui muito certinho de ter a minha rotina, ter tudo programado, principalmente quando eu tava estudando pra residência, né? Que era tipo o Sim, objetivo final. sim, sim. E aí você Você chega acha que naquele vai ser até o maior objetivo, obstáculo, né? você acha que vai ser a coisa mais difícil do mundo, aí você chega lá e aí você tem que se adaptar a uma nova rotina, né? Que foi Sim. o meu caso, eu mudei de cidade, eh, lugar novo, local novo, rotina nova, pessoas novas, um ambiente totalmente diferente, né? Você fica, acho que dá Uhum, uma sim. remexida e você fica perdido, né? Eu tô tentando realmente voltar agora e eu sinto muito isso que você tá falando. E acho que talvez nas outras residências o pessoal acabe sentindo também essa falta de consistência, né? De você estudar. Talvez, principalmente nas residências mais práticas, né? Que, tipo, a cirurgia geral, por exemplo, as áreas cirúrgicas, eu acho que você pratica muito e Muito, acaba abdicando da teoria. Nas áreas clínicas, acredito que nem tanto, né? Porque além de você ter aquele contato, ter a prática, mas você precisa, acho que, se debruçar muito sobre os sim. livros para poder conseguir assimilar o conteúdo. Acho que, às vezes, falta isso na área da gente, né? É. Mas assim, você tá dando bem um exemplo do R1, talvez seja a sua maior dor, porque você é um R1. Sim. Mas assim, o R1, eu sempre falo também, gente, não se cobre tanto, tá? Porque existem toda essa fase de adaptação do R1. E isso em todas as especialidades, eu acho, né? Uhum. Muita gente vem de fora, né? Troca de cidade, tudo isso que você tá falando aí, que você tá vivendo um pouco. É importante você estar vivendo isso e se adaptando a isso, sabe? Às vezes a gente se cobra muito, mas ao mesmo tempo eu não estou estudando, eu precisaria estudar, e tem isso, calma, calma. Isso é importante, é um momento que você vai passar e depois vai melhorar. Você vai conseguir se readaptar, você Melhora vai. mesmo, que eu só escuto que piora. Não, a adaptação vai A melhorar. adaptação E melhora. aí você vai conseguir realmente encaixar uma rotina de estudo, né, uma rotina, tudo, um planejamento. Mas no começo não adianta a gente se cobrar Aham. muito. Não adianta a gente criar, às vezes, metas que a gente não vai alcançar.
Isso é uma outra grande sacada também. A gente tem que criar metas alcançáveis. Então, a gente não pode, por exemplo, eu não posso falar para você, para sua rotina de R1 e falar, estude todos os dias 3 horas por dia. Não dá. Você nem tem esse tempo, você não vai conseguir atingir isso. E aí também é a sacada do Pomodoro. Porque 25 minutos eu tenho certeza que tu consegue. Uhum. Não é nem 30 minutos, são 25 minutos para tu sentar em algum momento, ligar. Eu gosto muito de. Tem vários aplicativos para indicar para vocês, se puder também eu posso Claro. falar aí também. Tem um que é o Focus To Do, que eu adoro, para você praticar a técnica Pomodoro. Então, 25 minutos tu consegue. Desliga o celular, tranca a porta, coloca um fone, marca 25 minutos onde você só vai fazer aquilo ali, entendeu? E pronto, e tu atingiu aquele objetivo. E tu coloca, então, objetivos alcançáveis para que seu cérebro tenha aquela recompensa, né? Aquela liberação de dopamina, aquilo que te dá prazer para realmente conseguir repetir aquele hábito. Isso faz toda a diferença. É, eu me dei muito com isso no início, né? De colocar, meu Deus, eu vou ler o capítulo tal, vou ler o capítulo tal, a tal dia eu vou ler o capítulo tal, e você não faz nada, porque Uhum. você chega, tá se habituando à Pelo rotina, contrário, você se frustra, você fala assim: "Meu Deus do céu, eu não vou ser um profissional bom, eu não tô conseguindo estudar que é nada", e até a minha você próxima pergunta, como é que você aconselha, como é que você lidou com essas frustrações e dificuldades ali, tanto no início da residência, enfim, os momentos que acho que todos os R's você vai passar por sim, frustrações e dificuldades diferentes, né? Se tiver alguma dica pra dar. sim, é que são muitas cobranças, né, Uhum, assim, a gente ainda mais na gente, no meio da saúde, a gente é cobrado o tempo inteiro, a gente se cobra, a gente é cobrado pelos outros, a gente é cobrado pela família, pelos amigos, todo mundo espera muito da gente. Então é algo que a gente precisa sempre trabalhar, porque isso vai existir, né? Essa pressão, essa cobrança, ela sempre vai existir. E tá aí uma coisa que muitas vezes a gente negligencia também, que é o componente emocional de tudo isso, né? Às vezes a gente só quer, nossa, eu preciso estudar, eu preciso ser bom, eu preciso ser o melhor, eu uhum, preciso fazer isso, mas cara, tu tem que trabalhar muito a tua cabeça. Porque se você não estiver bem, se você não tiver com a saúde mental bem, tu não consegue fazer nada. Tu não consegue ajudar ninguém. Então essa é a primeira coisa. Por isso que eu te dei esse exemplo do R1. Calma, R1, adaptação, é isso mesmo, vai passar. Tenta, né? Tenta entender a situação e aceitar a uhum, situação, porque ela vai passar e você vai conseguir depois conciliar. Mas vai exigir esforço, não vai ser fácil. Em nenhum momento vai chegar o momento ideal para isso, uhum, entende? Então, precisa desse momento de adaptação. E uma coisa que eu sempre falo, assim, das frustrações, muitas coisas também estão muito na nossa cabeça. Em que sentido? Eu vou te dar o exemplo dos meus alunos que estão estudando para esse título superior de anestesiologia. É sempre assim, né? A gente olha aquele objetivo, acha que a gente quer aquela meta, aquele objetivo final. Mas o foco não pode estar naquilo. Não é aquele título que vai te diferenciar, não pode estar naquilo. O foco tem que estar no processo. Tu tem que viver o processo intensamente, tu tem que viver tua residência, tu tem que olhar para trás e ver que aquilo valeu a pena. E olhar para trás e ver o quanto tu cresceu com aquilo. O quanto que isso te fez mais forte, o quanto aquilo te diferenciou. Então, agradecer pelo crescimento no processo. E não só passou, não passou numa prova, tirou uma nota boa, não tirou uma nota boa. Cara, viva o processo e dê o seu melhor, para ser melhor cada vez mais aí no processo. E isso também é muito importante. Eu tive esse primeiro momento que eu me frustrei, que eu não estava conseguindo estudar, e aí eu fiz, eu vou viver a residência, Sim, vou aproveitar a prática, porque acho que a anestesia, a curva de aprendizado realmente muito rápida, é é rápido. bizarro o quanto você cresce, assim, em pouco tempo. Eu consigo ver, não só em mim, né, mas nos meus colegas também, pessoas que nunca tinham sequer entubado uma pessoa e estão aí, estão bem, e Uhum. assim, quando é difícil para eles é porque realmente é difícil, vai ser difícil Sim, para sim, todo para todo mundo, né? mundo. E eu acho que tô começando a realmente querer virar, ter esse momento de começar a ter uma rotina de estudos, começar a entender o que eu tô fazendo, né? Porque senão a gente realmente só fica nisso. Na Sim, orelhada, faz isso, faz o feijão com arroz e você só vai ser mais um no meio mais um. daqueles, né? E eu acho que acaba ter muita gente frustrada na medicina hoje por causa disso, não só como um generalista, mas especialista, né? Conversando com alguns colegas, você vê o papo, né? Ninguém mais quer meio que saber da medicina, quer
aquilo para ser um meio e depois Uhum. vou trabalhar 10 anos e aí eu vou me aposentar. Acho que talvez muita gente acabe se iludindo com isso. Sim, sim. E é meio até. Eu fico pensando, né? Eu não quero ser aquele senhor de idade que tá ali, já tem Uhum. filhos, netos e tá ali dando Dando plantão. plantão. Acho que penso muito como o que você fez, né? A trajetória que você trilhou, né? Digamos assim. E eu acho que tem muito a ver também com o que você consome, né? O conteúdo que você consome na Sim, internet, né? Aquela história de muito. você, a média de você, as De- 5 pessoas que você mais convive, né? Sim, mais pura verdade, cara. E você não precisa conhecer, não tô te conhecendo pessoalmente hoje é a primeira vez e, Sim, assim, eu te acompanhava, via e você fica com aquela vontade de estudar, de ir atrás do sim. conteúdo, de consumir. E eu percebi em vários momentos, né? Quando eu conseguia sentar para estudar, o quão prazeroso era aquilo. Pô, eu tô entendendo o que eu tô fazendo. Sim, Tipo, sim. aquilo que aquela pessoa me falou tá fazendo muito mais sentido, fica bem melhor, né? E acho que as dificuldades, principalmente que eu enfrentei no início, acho que todo mundo enfrenta, faz você mais forte. Com certeza, Muito com mais forte. E certeza, com assim, certeza. aquele momento que você chora, você fica triste, você fica frustrado, é horrível ali, né? Mas passa. Passa. E às vezes falta muito a consciência da gente, né? De tipo, vai passar. E Às vezes você acha que vai ser o pior momento da sua sim, vida, né? tudo isso faz parte do seu crescimento, né? Tudo isso vai te deixar mais forte. E tanto as coisas boas, sempre gosto de. Eu nunca fixo em uma coisa só, isso é muito ruim, meu Deus. Não, cara, as coisas boas e as coisas ruins, elas vão chegar na sua vida e elas vão passar. Sim. Ambas as coisas vão chegar e vão passar. E tá tudo bem. O importante é a gente estar sempre observando isso e trabalhando isso. E uma coisa que você falou que foi uma sacada muito importante também é isso. Estar com pessoas, né, que te façam crescer, isso faz toda a diferença. Estar com pessoas que te inspirem, isso faz toda a diferença, né? Se você está em um meio com pessoas que não nem sabe o que querem da Uhum. vida, a tendência é que tu se acomode também. Com pessoas que estão ali satisfeitas em Sim. aprender de orelhada e que, assim, não quer saber nada de teoria, cara, você se acomoda também. Isso é muito ruim. Então, se você quer ser diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Tem uma coisa que, assim, que eu gosto muito de falar depois, a gente pode até marcar um outro podcast para falar da minha vida aí de empresária, de empreendedorismo, mas uma grande, já vou deixar aí um gostinho para quem está assistindo, uma grande coisa que foi, assim, uma virada de chave para mim nisso, foi assim, a gente, né, nós somos médicos e a gente não é criado, assim, nada sobre empresa, Uhum. gestão, negócios financeiros, a gente não entende nada disso daí. E a partir do momento que eu comecei a despertar e gostar disso, né, do empreendedorismo, eu precisei simplesmente aprender novas Uhum. habilidades. E é aí que tá, né, tem uma frase que é muito boa que é assim: "As habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para um próximo nível". Isso foi muito profundo para mim, e isso aí, cara, pega essa frase, porque é esta a sacada. Você vai precisar sempre desenvolver novas habilidades para passar por novos obstáculos, alguns vão dar certo, outros não vão dar, mas é a sua consistência e é o seu esforço diário que vão fazer a diferença no que você quiser para sua vida, que vão fazer com que você seja não se frustre tanto ao longo do tempo, que você chegue no que você quer ser ao longo do tempo. Como você se vê daqui a 5, 10 anos? O que você quer para você? Esse tipo de reflexão a gente tem que fazer para a gente começar a construir no hoje. Querer ser diferente no hoje, né? A construção do seu eu do futuro começa agora. Isso é uma coisa que eu falo muito para os residentes que estão comigo. Começa agora. Não adianta a gente deixar a vida passar. Tudo começa agora. Tudo, em todos os momentos vocês estão sendo observados, vocês estão sendo avaliados, vocês estão construindo o futuro de vocês a cada atitude de vocês. Então, esse tipo de reflexão requer um pouco de maturidade, mas é o que vai te diferenciar aí da maioria. Você falando, eu fico pensando, né? Que assim, eu vejo, a gente convive com nossos RMAs, convive com chefes de serviço. E você vê que eu tenho alguns R+, que gostam muito de estudar, que são, tipo, bem teóricos, sabem bastante, que ensinam muito pra gente. E você vê que tem pessoas que, tipo, eu acredito que talvez em algum momento eles fossem assim, tipo, o que foi que aconteceu nesse meio tempo, né? Tipo, quando foi que você deixou de se desinteressar e se tornou essa pessoa que
só tá fazendo mais do mesmo? O que foi que aconteceu? Eu acredito que às vezes muito quando você deixa, né, toda a carga de trabalho, quando você deixa todo o cansaço diminuir a beleza do que é o estudo, sabe. Eu acho que é muito, a gente não pode deixar essa chama se apagar. Quando Uhum, você e eu falo mui a gente vê muito isso na residência, o R1 ele entra cheio de sonhos e uhum. vontades né, e proatividade, quer aprender, mas se você não tem essa visão desde agora, se você, por exemplo, não tá quem não tá escutando esse podcast mesmo aqui, entendeu, e vai continuar sendo o mesmo R1, a tendência é que no R2 e no R3 vá apagando todo esse sonho e essa vontade de aprender, ela vai morrendo. É isso que a gente vê ao longo do tempo. Porque ele não vai procurando boas influências, não vai estudando, vai ficando cansado, porque é muito cansativa a residência e a tendência é tudo isso se apagar ao longo do tempo. Uhum. É a mesma coisa também quando você vira anestesista, você vai para o mercado de trabalho e muitas vezes também você só quer ganhar dinheiro e você esquece da parte teórica. A gente tem que, o médico em geral, ele tem que estudar Sim. continuamente, né? Não tem um momento que a gente olha, "Ó, a partir daqui eu nunca mais vou estudar na minha vida, Até né?" para o recém-formado, né, que tem É. muita gente: "Ah, me formei, pronto, agora não preciso estudar mais, não preciso mais saber de nada, agora é só trabalhar, ganhar dinheiro e pronto, Então, é entrar na não, residência depois", e aí não é bem vai assim. indo, exatamente isso, a gente tem que ter o estudo contínuo, né. Sim. Eh, e esses dias eu tô no estágio de EO agora, né, e enfim, tem a série, não sei se chegou a assistir, tem Game of Thrones e tem a série que derivou de Game of Thrones, né, que é a Casa do Dragão. Uhum. E tem algumas cenas da série que, enfim, durante o parto, a criança não sai, e a única alternativa que eles têm é cortar, fazer uma cesárea, né, só que sem nenhuma tecnologia, né. E eu estava refletindo o quão importante a gente é, né, o Muito, quanto a gente faz a diferença na vida de uma pessoa. muito. Não só a gente da anestesia, mas o cirurgião em si, as técnicas que foram evoluindo, né. Então aquela criança, aquela mãe que morriam, né, antigamente, e hoje em dia é possível você abrir a barriga, a pessoa não sente dor, fica super bem depois e tal, e aquela criança vive, a mãe vive, e tem uma família, enfim, é uma série de coisas assim que às vezes a gente tá tão no automático que a gente não reflete a importância que a gente tem, né, na vida das Sim, pessoas, é sim, só sim. mais É verdade, isso é verdade que você está falando. A medicina como um todo, né, como sim, você trouxe, né, o cirurgião, o anestesista, mas assim, só puxando um pouquinho aqui para o nosso nosso gancho. lado, né, eu sou apaixonada pela anestesia, eu queria Aham, tanto que o mundo, né, os médicos, os estudantes, todo mundo conhecesse a nossa especialidade, porque ela é muito pouco falada na faculdade, mas ela é linda, ela é incrível, e principalmente quando você estuda e você entende o que está acontecendo, sabe, a nossa habilidade de realmente tirar a dor do paciente, de estar com o paciente ali no momento que às vezes é o momento mais difícil da vida sim. dele, isso é incrível, assim, é um privilégio realmente. E às vezes a gente tem até que meio que, pelo menos eu, né, me policiar, porque a gente faz tanto a mesma coisa, tipo, tá com um volume tão grande que a gente acaba vendo como mais um. E é super errado, né? Porque pode ser o pai, a mãe, é tipo até Sim, alguém que tá ali, é uma pessoa sim, que está ali. E infelizmente, às vezes eu acabo vendo, né, que tipo, o cirurgião não tá nem aí, o é, hospital não tá nem aí, os funcionários estão nem aí, é só mais um número, é só mais um dinheiro que tá entrando ali, sim, né? Isso é meio complicado às vezes, é até triste, né, de se pensar, é, né? E, tipo, é um momento tão delicado como você falou, né, da isso, cirurgia. isso. Mas mesmo quando isso acontece muito, muito, você Sim, tem razão. Mas mesmo quando isso acontece, às vezes a gente não consegue transformar o mundo, né, a claro, gente não óbvio. consegue, A não vai gente, conseguir mudar tudo óbvio. isso, mas a gente consegue fazer a nossa parte, né. Uhum, A com gente certeza. consegue dar a atenção que aquele paciente merece, aquela coisa que poderia ser seu pai, né, Com certeza, independente, como você falou, é o pai de alguém. Então, acho que se a gente fizer só a nossa função, a gente já está fazendo com muita certeza. coisa, e o diferencial é não deixar realmente parecer ser mais um, não deixar aquilo virar uma rotina. Isso faz muita diferença. Eu trabalho em um hospital oncológico, Aham. então eu tô, né, diariamente com pacientes com câncer, então eu vejo o quanto, né, o quanto é importante a gente estar junto, a gente tá ali, o anestesista é o parceiro daquele Sim. paciente ali, sabe, a pessoa que é a última pessoa que ele vai falar e que ele vai acordar e vai ver, então eu acho uma especialidade muito, muito bonita. Ah, você falou agora do, assim, do paciente oncológico, acho que eles ensinam tanto a gente, na Muito. verdade, né.
Acho que, assim, outra coisa que na residência me faz muito refletir é quando a gente vê aquele paciente que não tem mais prognóstico nenhum, talvez está ali operando só para ter algum conforto na vida e você vê que aquela pessoa é sorridente, tá feliz, Sim. nossa, te trata bem. Sim. É Aí você olha assim, quem impressionante, sou assim. eu pra estar reclamando da vida, né? Quando você lembra que 1 minuto atrás você estava reclamando da vida, Nossa, você aí fala, quando eu pego isso, eu faço, nossa, essa gente só tem que agradecer a é, estar aqui, que tá bem sim, e que tá tudo certo, né? Que sua família tá bem, enfim, que a sim, gente não tá passando por nenhum perrengue. Eu acho que esses momentos são bons para trazer você de volta, né, para uhum, realidade, com sair do certeza. automático. Mas voltando à rotina de A estudos gente para já tá residência, agora, acho que deu uma deu uma misturada deu de uma temas, então. misturada que eu acho que, querendo ou não, é um momento que a gente Sim, acaba é um vivendo muito na bate-papo, residência, né? isso é importante, esse tipo de reflexão, elas são importantes. Mas voltando para estudos propriamente dito, você falou um pouco de estudo ativo e estudo passivo. O que é que você recomenda de estudo ativo? As questões, os flashcards, fazer questões para si mesmo, talvez tentar procurar questões de sociedades, que aqui. Existem 3 grandes pilares, que é o que eu aplico com os meus alunos de mentoria: questões, flashcards e mapas mentais. Eu sempre oriento a criação deles, porque é Uhum, completamente diferente quando você está estudando pelos seus flashcards ou quando você está estudando por outras pessoas, tá? A gente disponibiliza flashcards, materiais de questão, tudo isso a gente tem. Mas eu gosto muito que vocês criem essa habilidade de criar seu próprio conteúdo de revisão. Eu acho que é uma forma extremamente efetiva de vocês estarem estudando. As provas antigas, né, da sociedade são excelentes para vocês estarem treinando. Eu gosto muito do Up to Date, que você citou sim. ele, eu gosto demais, principalmente para nossa rotina corrida. Então, às vezes, você não tem tempo de procurar, você sabe qual vai ser o paciente que você vai anestesiar no dia seguinte. Você não tem tempo mesmo para pegar, abrir o Miller, abrir um Uhum, livro e tal. Procura ali um artigo, procura o up to date, coloca ali anestesia para hipofisectomia. Você vai ver toda, né, um resumo daquilo ali que já vai te dar uma outra visão, tu já vai saber as complicações que tu pode, né, esperar com esse paciente, os cuidados que você deve tomar, e aí no dia seguinte você já vai ter pelo menos estudado um pouco, e aí você vai praticar, né? Existem várias formas de você aprender. E existem formas que a gente sabe que são mais efetivas de você reter o conteúdo, né? E, por exemplo, a leitura você só consegue reter 10% daquilo que você leu. É muito ruim, mas se você for uhum. parar para ver, é o que a gente mais faz. Mas às vezes ninguém nunca nem contou isso pra gente, né? Então, ensinar é a melhor forma de aprender. Praticar é excelente para você conseguir fixar. Então, quando você, por exemplo, pega um up-to-date, estuda aquilo, no dia seguinte, tu vai anestesiar o paciente, tu vai aplicar aquilo ali, né, na prática, aquela anestesia. Tu pode estar com um R-, né, se você fosse R2, R3, você vai estar ali com o seu R1, tu ensina para ele. Uhum, Essa é a melhor forma de vocês conseguirem aprender até durante a residência. uhum. E dá para você, independente de qual residência que tu tá fazendo, tu pode ensinar para os outros residentes aquilo que você estudou, e essa é a maneira mais efetiva de você reter conteúdo. Tem uma técnica também, eu não sei se a gente tem tempo aqui para falar de uma Pode outra falar. técnica, que se chama Active Recall. Já ouviu falar? Não, essa eu não conheço. É a técnica mais efetiva de você conseguir reter o conteúdo. Active Recall. De maneira bem resumida, o que que é isso? Não serve tanto assim pro R1 que está aprendendo o assunto. O Uhum, residente, ele tá aprendendo, certo? Seja R1, R2, R3. A gente está vendo temas diferentes. E quando a gente estuda o assunto pela primeira vez, é complexo, porque você não sabe. Então, eu vou falar para você de anestesia para transplante cardíaco. Tu nunca viu isso na vida. Então, tu vai precisar assistir uma aula mesmo, com um uhum. professor te ensinando, ou vai precisar ler o livro mesmo, não tem jeito, tu precisa receber aquela informação, tá? O Active Recall não vai se aplicar tanto para isso. Mas, por exemplo, quando eu estou falando com um anestesista, ele já viu em algum momento da vida dele, ele já estudou em algum momento na vida dele anestesia cardíaca, ele já estudou bloqueador neuromuscular, certo? E aí agora ele precisa estudar para uma prova de título, por exemplo. O que que é o Active Recall? Eu não pego o livro ainda, começo a tentar lembrar perguntas sobre esse tema. Então vamos fazer um exemplo rápido. Eu vou estudar sobre estenose aórtica. Então eu sei aqui, parando para falar rápido de estenose aórtica, que eu preciso saber qual é a fisiopatologia,
da estenose aórtica, eu escreveria. Quais são os sinais e sintomas? Quais são as complicações anestésicas? Qual o manejo anestésico de uma estenose aórtica? Enfim, eu poderia fazer várias perguntas sobre isso, tá? Tudo que vier aqui na minha cabeça sobre isso. Depois, sozinha, eu vou tentar responder aquelas perguntas, tá? Então, assim, ainda sem consultar. Ou seja, você tá forçando o seu cérebro a tirar aquilo que tá lá dentro, que tu já teve contato, tu sabe, por mais que no primeiro momento o aluno ele tende a não querer fazer esse método. Ele tende a falar, ai, mano, eu não lembro, eu prefiro muito, é muito mais fácil você dar Claro. play aqui de novo em uma outra aula e vir assistir. Mas é muito mais efetivo você tentar aplicar um Active Recall para depois você complementar com aquilo que tu não lembrou. Para depois tu ir, nossa, eu não lembro como é que eu faço com a pós-carga, o manejo da pós-carga de uma estenose aórtica, não lembro. Então, beleza. Aí você vai ter que ir realmente para um conteúdo. Então, esse tipo de estratégia de Active Recall, tem várias literaturas que já mostram que é a maneira mais efetiva de você reter o conteúdo. E é, por exemplo, já aí uma dica de ouro que eu tô dando para vocês, que eu falo muito com os meus alunos de mentoria. Qual que é o segredo para eu ter uma rotina de estudos, para eu realmente começar a sair da média ali, começar a ter uma rotina de estudos? O que é que você recomenda, o que é que você fala para os seus alunos da mentoria? O grande segredo, que eu sempre falo para os meus alunos, assim, na verdade, acaba virando uma frase, né? Que é consistência e esforço. Eu sempre falo isso para eles, consistência e esforço. Consistência para o estudar todos os dias e o esforço para entender que não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas isso é a consistência e o esforço que vão te levar para o sucesso, para o ser diferente, para o seu eu do futuro. É isso, é consistência e esforço. E para uma rotina de estudo que tu queira começar, a dica de rotina de estudo é planejamento. É planejar. É pegar um dia da semana e falar, não, eu vou planejar os meus estudos. Eu vou estudar tal coisa em tal dia, esse assunto vai durar 3 dias de estudo. É fazer um planejamento ou buscar alguém que te oriente para isso, que é o que eu faço. É buscar alguém que te oriente a fazer um planejamento se você tem dificuldade. Mas o planejamento é essencial para tu não ficar solto e não conseguir, né, nem fazer isso e nem saber o que, por onde estudar, como estudar. Mas o grande segredo é isso, é consistência e esforço. É isso que vai te levar para qualquer lugar e acho que isso é aplicável para tudo na vida, na verdade. Bom, no podcast da gente, quando a gente vai finalizando, tem uma pergunta que a gente sempre faz para os convidados, que acaba pegando alguns convidados meio que desprevenidos. Ai, meu Deus, já tô nervosa. Que é o seguinte, se você pudesse colocar aí um outdoor, que vai estar, sei lá, na Avenida Paulista, que todo mundo vai ver, todas as pessoas vão entender, vai ser traduzido para todas as línguas, e você pudesse colocar uma frase lá, o que é que você colocaria? Nossa, bacana. Eu acho que eu colocaria bem grande assim, viva o processo. Tudo passa. Ok. Bom. Bom, indo mais para os finalmente do podcast, a gente tem sempre uma dica também, que é o Biscoito da Semana, que é um livro, uma série, uma música, o que você preferir. Pode ser um ou pode ser mais de um também. Você trouxe alguma coisa pra gente? Bom, livro, cara, assim, dessas 3 coisas aí que você falou pra mim, o que mais eu consumo são livros. Eu amo ler. Eu acho que, assim, se você tá querendo entender um pouco melhor, né, como criar hábitos, eu sempre recomendo o livro Hábitos Atômicos, de James Clear. É um livro incrível, de fácil leitura também, que ele vai mostrar, né, como criar bons hábitos, né, e como é difícil criar bons hábitos, inclusive, e como se livrar dos maus hábitos, né? E ele vai explicar todas as etapas de criação do hábito, todas as fases. Isso aqui também daria outro podcast para falar, todas as fases de criação do hábito. Porque é muito mais fácil, por exemplo, você comer um hambúrguer do que você querer comer uma salada. Isso tem uma explicação, entendeu? Então, tem toda uma explicação de recompensa, né? De liberação de dopamina. Então, esse é um livro incrível para quem quer criar bons hábitos. E aí, acho que é essencial para o residente que quer ser diferente, que quer criar um hábito de estudo para ser diferente.
nesse lance de hábito, um livro que mudou muito, assim, a minha vida, acho que tem um antes e depois, é um livro que fala sobre hábitos também, que é O Poder do Hábito, né? Sim, muito bom. Fala muito também sobre essa parte. Agora, acho que ele não é tão... Talvez esse livro seja mais prático, né? Mais, com Sim, coisas mais pra... Não cheguei a ler ainda. leia, vale muito a pena, muito a Lerei um pena. dia. Bom, meu biscoito da semana vai ser um texto que a gente publicou no nosso Instagram, que é um texto de Ruth Manus, que é... O título do texto é O Alto Preço de Viver Longe de Casa. E eu vou até ler um trechinho, assim, bem curtinho, porque acho que foi um texto que viralizou muito e acho que causou muito impacto, né? Acho que é um texto importante, principalmente quando a gente está falando de residente, de pessoas que muitas vezes saem de casa para poder estar ali, né? E aí o texto começa assim: voar. A eterna inveja e frustração que um homem carrega no peito a cada vez que vê um pássaro no céu. Aprendemos a fazer 1 milhão de coisas, mas voar a vida não deixou. Talvez por, talvez por saber que nós, humanos, aprendemos a pertencer aos demais lugares e às pessoas, e que, neste caso, poder voar nos causaria crises difíceis de suportar, entre a tentação de ir e a necessidade de ficar. Muito bem. Aí o homem foi lá e criou a roda, a Kombi, o patinete, a Harley, o Boeing 737. E a gente descobriu que mesmo sem asas, poderia voar. Mas a grande complicação foi quando a gente percebeu que poderia ir sem data para voltar. E assim começaram a surgir os corajosos, que deixaram suas cidades de fome e miséria para tentar alimentar as famílias nas capitais, cheias de oportunidades e monstros. Os corajosos que deixaram o aconchego do lar para estudar e sonhar com um futuro incrível e hipotético que os espera. Os corajosos que deixaram as cidades amadas para viver oportunidades que não aparecem duas vezes. Os corajosos que deixaram, enfim, a vida que tinham nas mãos para voar para as vidas que decidiram encarar de peito aberto. A vida de quem inventa voar é paradoxal, todo dia. É o peito eternamente dividido. É chorar porque queria estar lá, sem deixar de querer estar aqui. É ver o céu e o inferno na partida, o pesadelo e o sonho na permanência. É se orgulhar da escolha que te ofereceu 1.000 tesouros, e se odiar pela mesma escolha que te subtraiu 1.000 pedras preciosas. O texto ele se alonga, mas ele termina assim. O preço é alto. A gente se questiona, a gente se culpa, a gente se angustia. Mas o destino, a vida e o peito, às vezes pedem que a gente embarque. Alguns não vão, mas nós que fomos, viemos e iremos, não estamos livres do medo e de tantas fraquezas, mas estamos para sempre livres do medo de nunca termos tentado. Keep walking, Ruth Manus. Uau, que Vale a textão, viu? pena, vale a pena a leitura completa do texto. Sim, É textão, muito bom, nossa. eu acho que vale a reflexão. É, Manu, posso chamar assim? Claro, por favor. Agradecer. É o primeiro episódio que a gente está gravando aqui em São Paulo. Sim. Assim, muito boa a oportunidade de estar aqui conversando contigo, que acho que é a inspiração não só para mim, mas para muitos que estão na anestesia, que estão na residência, que Sim. almejam outras coisas e acho que é muito legal ver alguém crescendo, saber como essa pessoa chegou lá e aprender, né? Porque eu acho que gravando o podcast eu aprendo muito mais do que, enfim, poderia, né? Acho que é uma oportunidade única. Se quiser deixar alguma mensagem, dizer alguma coisa, fazer o jabá do seu curso, falar um pouco do Propofando, que inclusive eu acho incrível esse nome. Como foi que surgiu? Eita, que aí também a história vai ser longa pra eu contar desse nome, viu? Mas, gente, queria agradecer demais. Foi muito, muito bacana esse bate-papo. Adoro falar, então pode me chamar que eu venho conversar mais vezes aí com você. Bom, para quem não conhece Propofando, então, né, pode me seguir nas redes sociais, né, @Propofando. A gente tem um canal no YouTube também, e a gente, essa semana, vai estar lançando um blog, que vai ser muito Ah, bacana para vocês legal. estarem estudando também. A gente tem banco de questões, a gente tem tudo de estudativo que a gente falou aqui. A gente tem para o pessoal da anestesiologia, né, os residentes e os anestesistas que querem se atualizar, né? E o Propofando surgiu assim, como eu falei no meu R3, e a ideia do nome assim era criar algo como se fosse um gerúndio de Propofar, entendeu? Uma Aham, ideia que vai muito além da farmacologia, algo que envolvesse um estudo contínuo
do anestesista, né? Uma formação contínua, o nunca parar de estudar e de querer ser diferente. Então, acaba surgindo de uma brincadeira e é algo que eu sou apaixonada aí pela empresa, eu sou apaixonada por isso tudo que a gente está criando e principalmente pela transformação que a gente vem causando aí, Uhum. né? Nessa mudança de mentalidade do anestesiologista, né? Que precisa estudar, que precisa se atualizar como qualquer outra especialidade, na verdade. Quem quiser fazer teu curso, o carrinho sempre tá aberto, tem Nem momentos de sempre estar tá aberto, aberto, mas fechado, sempre como tem é? no link da bio ali, né, a lista de espera para todos os produtos e a gente faz alguns lançamentos durante o ano. É só acompanhar nas redes sociais, mandar um direct, eu mesma que respondo directs ainda. Então vai lá, pode me seguir, falar comigo, vai ser um prazer ajudar vocês. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Café com Med. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha se você gostou. Se você não gostou, compartilha também. Sim. Ajuda a gente a crescer, não custa nada. Agradecer também ao pessoal do Médico Residente, que pela primeira vez nós estamos gravando no estúdio deles, mas como sempre estamos aqui parceiros. Agradecer novamente a você, Manu. Eu Muito que obrigado agradeço, foi por estar até ótimo. aqui. Sigam a gente nas redes sociais, Café com Med, Propofando, Sim. Médico Residente. É só isso, gente. Valeu, Tchau, tchau, tchau! gente.